Tem desejo de se aprofundar na palavra de Deus para ter mais firmeza? E o mais importante, se você quiser realmente saber interpretar corretamente a palavra de Deus, eu tenho um convite para fazer a você. Quero te convidar para conhecer o Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo. Curso com mais de 80 matérias, mais de 50 bônus exclusivos para você, com todo o material incluso, que vai te levar a ter o seu certificado e a sua credencial de teólogo. Para conhecer todos os detalhes do curso, é só clicar em Saiba Mais aqui embaixo. Eu não entendo que essa segurança ela tem a ver com o fato de você ter mais fé, menos fé. Eu não acho que é uma questão de intensidade com relação à fé. Ah, não? Eu entendo que a segurança ela tem a ver com o objeto da fé. O objeto aqui não como coisa, né? O objeto como aquilo que é a razão. Exato. Então, se para mim o trabalho é a única coisa que me dá segurança, se eu perco o emprego, perdi tudo, perdi o chão. Se a única coisa que eu sei fazer na vida é tocar piano e eu quebrei todos os dedos da minha mão num acidente de carro e nunca mais vou poder tocar, minha vida perdeu todo o significado, perdeu todo o sentido, porque tudo na minha vida, tudo que eu representava como sendo significativo na minha vida era tocar piano. Então eu entendo que todas as vezes que a gente busca essa segurança em objetos que não são infinitos e eternos, a gente corre o risco da frustração. Eu não estou dizendo que a gente não deva desfrutar de coisas que são efêmeras, são passageiras, são transitórias. Pelo contrário, eu estou dizendo que o maior gozo, o maior prazer que a gente pode ter nessas coisas é quando a gente olha para elas não como o chão da vida, não como coisas que são eternas, como se fossem deuses, mas quando você olha para essas coisas e entende que essas coisas são o que elas realmente são, passageiras. E quando você vê as coisas da vida dessa maneira, dessa perspectiva, eu acho que só tem um caminho para você enxergar dessa forma. É você encontrando algo que não seja dessa mesma natureza. E eu entendo que só existe uma única coisa, por definição, que subsiste por si, que é eterno, que não muda, que não é efêmero, que não é transitório. E é por isso que Deus importa para o meu pensamento, para a maneira como eu penso filosoficamente, não só a vida, as questões da vida e etc. Porque o meu ceticismo, esse ceticismo que eu estou tentando dizer para você, ele é fruto da minha fé em Deus e não o contrário. Então, por isso que eu fico desesperado, Vilela, quando eu vejo pessoas que se dizem crentes, mas a esperança e a alegria, o gozo delas está nos bens materiais que elas buscam tanto que Deus lhes dê, que Deus lhes faça, porque se Deus não fizer um milagre, se Deus não der uma bênção, se Deus não responder minhas orações, eu não vou ser feliz. Quase uma relação de chantagem, né, com Deus, né? Me dá isso que eu acredito nisso. E isso é o fim. É o fim, porque nesse caso a gente tem que se perguntar se Deus é o fim ou é o meio. Não é? E quando Deus é o meio, ele já não é mais Deus. Não é? Quando você usa Deus para um fim maior, você está colocando Deus abaixo, por exemplo, de um carro que você quer comprar, de uma casa, de um dinheiro, do poder, do tudo que você quer, relacionamento, etc. É. Então, eu entendo que só existe uma maneira de você amar as coisas como elas realmente são. Se você amar a Deus acima de todas elas. Quando você ama a Deus acima de todas as coisas são amadas como elas realmente são. Elas não são mais amadas como Deus. Eu não amo mais um filho como se ele fosse um Deus. Eu não amo mais um carro como se fosse Deus. Eu não amo mais o meu emprego como se fosse Deus. Mesmo porque, se eu amo essas coisas como se elas fossem Deus, eu descubro rapidamente que elas não são Deus. Sim, quando arranham o seu carro. Quando morre, quando arranha o carro. Quando você perde um dinheiro do investimento, quando... Exatamente. E aí, se a segurança da nossa vida são essas coisas... Sua fé em Deus é uma coisa que não dá para tirar. Exato. Ninguém tira de você, né? Exato. Só você mesmo. Exato. Mas eu achei legal isso que você falou, porque tem que ter um equilíbrio, né? Porque quando você também não se
dá a oportunidade de se alegrar com pequenas coisas passageiras e até um carro ou uma viagem, uma coisa, também a tua vida fica muito só focando na vida eterna, no bem. Tem que ter também um balanceamento com... Pô, uma vez sair para jantar com a tua mulher, com teu filho, porque senão fica só você buscando esse bem maior também, tua vida... Eu acho que é difícil também, tem que ter um equilíbrio, né? Sim, e eu acho que quando a gente tem essa perspectiva, e não é fácil ter essa perspectiva, porque tudo nessa vida vai concorrer para que você coloque e aposte todas as fichas nela. Tá? E quando você faz esse caminho de recusa, você dá a essas coisas a oportunidade de elas serem amadas verdadeiramente. Porque quando você não ama verdadeiramente algo pelo que ele é, a maneira como você ama algo, quando esse algo já não é mais o que ele é, mas é como se fosse Deus, é doentio. Ele tem poder sobre você. E quando você tira esse poder dele, você consegue desfrutar ele muito melhor. Exato. E é o amor doentio. Por exemplo, meu filho é a coisa mais importante da minha vida. Cara, esse amor é tão doentio que você sufoca ele. Eu tenho pena de um filho que é amado por um pai como se esse filho fosse um Deus. Porque esse filho não vai ser amado como filho, ele vai ser, sabe, sufocado de tanta reverência, de tanta, sabe? Porque todas as apostas da vida, toda a promessa, toda a esperança está ali. Então eu entendo... O peso que é para ele. Né? Eu entendo que essa maneira de enxergar a vida não só não é saudável, como ela não nos conduz de uma maneira equilibrada. Eu acho que o equilíbrio da vida surge quando você encontra algo maior do que você. Entende? Então, aí eu entendo que é miserável uma pessoa que acha que o trabalho dela é maior do que ela. Puxa, o seu trabalho não é maior do que você. Entende? Então, encontrar algo que é maior do que a si mesmo, eu acho que isso dirige a nossa mente para um outro universo. E é aí que eu entendo que o livro, o Inteligência Humilhada, ele tem o apelo justamente para mostrar que tanto a fé como a razão não precisam se degladiar. Você não precisa escolher um em detrimento do outro. Tá? Eu sei que é difícil você trabalhar as duas coisas, sei, entende? Mas existe uma recompensa enorme, que é como se você tivesse que escolher entre ver o mundo todo e ver apenas uma parte do mundo. E quando você vê o mundo todo é muito mais interessante.